Queridos e amados, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu trago um testemunho poderoso e edificante para a sua vida. Mas antes de irmos para o testemunho, deixa eu te perguntar: você ora? Você acha que você ora de verdade? Você tem uma vida de oração? O que é que você acha de orar em línguas? Você acha que é um dom que ficou lá para os apóstolos, lá para os cristãos do primeiro século, ou ainda hoje é um dom que deve ser exercitado? E deixa eu te perguntar também, você ora em línguas? Vamos para o testemunho agora, mas essas perguntas são muito desafiadoras e eu quero que você me responda aí abaixo nos comentários. Você acha que você tem uma vida realmente regrada de oração? O testemunho que eu vou passar aqui hoje é um testemunho muito impactante sobre oração, sobre um determinado irmão que ele atingiu um nível de oração com Deus que é uma vergonha para a gente quando a gente acha que ora, quando a gente vê esse testemunho. Eu vou colocar aqui o fone, vou soltar o testemunho. No final, eu peço a tua inscrição e o teu like no canal, tá bom? Vamos lá. Agora. Eu era ainda um adolescente, quando eu fui cheio do Espírito Santo, e eu não sabia, quais eram as regras, os princípios bíblicos. Eu lembro que junto com outros adolescentes empolgados que haviam recebido falar em línguas, a gente se reunia para as vigílias de oração, falava em língua com Deus, falava em língua uns com os outros, um perguntava, o outro respondia, ninguém estava entendendo nada, mas a gente fingia que sabia. Até que um dia eu lendo a Bíblia, eu falei, peraí, o que fala em língua não fala homem, fala Deus. Eu falei, gente, deu ruim, não é para usar com a gente não, isso aqui é para falar só com Deus. Olha aí. Então a gente não tinha muita instrução. Mas eu comecei a estar perto de pessoas que oravam em línguas com regularidade. Depois disso, perto dos meus 18 anos de idade, eu tive contato com um ministro norte-americano que durante muitos anos veio ao Brasil ensinar, chamado Dave Robertson. E Dave Robertson nos inspirou com a história dele e com a prática dele do falar em línguas. Eu nunca tinha visto milagre na minha vida até então. Esse cara começava as reuniões dele num formato totalmente diferente. Eu lembro de momentos que ele pegava o microfone, abria a reunião, tinha louvor. Hoje isso é comum, mas quando você fala da virada da década de 80 para 90, um camarada vinha com a camisa fora da calça, vestindo jeans, camisa florida, era uma afronta ao nosso modelo religioso, e ele simplesmente descia e começava a curar os enfermos. Olha aí. E, gente, não era assim só um negócio de sumir a dor de cabeça. A gente via coisas extraordinárias acontecendo, e aquilo enlouquecia. Eu lembro de uma ocasião que ele ministrou uma pessoa, eu estava assim, 2 cadeiras do lado do que aconteceu. Ele chama uma pessoa, aponta o dedo para alguém, ela está no meio do povo, não tem como ele ver. Ele falou, Deus me mostra um problema ósseo, suas pernas são tortas. Sai do seu lugar, vem para cá. O camarada realmente parecia que tinha andado muito a cavalo. As pernas estavam muito, muito tortas. Ele senta o camarada e eu, no corredor, eu estou 2 cadeiras para dentro, de olho. Eu só lembro dele dizendo, in Jesus' name. Nem deu tempo do intérprete traduzir, aquele negócio começou a estalar, endireitou na minha frente. Eu enlouqueci, eu surtei. Eu falei, eu quero isso para a minha vida. Aí depois dessa demonstração de poder, ele subia no palco, pegava o microfone e perguntava, quem quer ter o que eu tenho? A gente erguia uma mão, a outra, o pé, todo mundo queria. Só quando ele perguntava isso, a gente imaginava que ele ia dar um download gratuito, impor nas mãos. E dizia, se você quer ter o que eu tenho, você precisa fazer o que eu faço. Você precisa descobrir o que eu descobri. E muitas vezes ele contava a mesma história. Qual era a história? Deus o chamou para o ministério por meio de um sonho. Ele acorda pela manhã impactado com o sonho. Não entendia naquela época que o ministério é um processo. Então na cabeça dele, ele tinha que responder imediatamente, largar tudo. Então ele foi, conversou com a mulher dele e falou, olha, eu vou largar meu emprego, eu vou me jogar para atender o chamado de Deus. É desse jeito. E ele perguntou para ela, você está comigo nisso? Ela falou, estou. Mesmo que a gente durma debaixo de uma árvore, só coma feijão, vista pano de saco, ela falou, estamos juntos. E ele foi lá e largou tudo. Só que depois que ele largou tudo, ele descobriu que ele não tinha o que fazer. Ele entendia que o chamado dele era para ser um evangelista, mas naquela época, nos Estados Unidos, o evangelista fazia trabalhos, tentando alcançar o não crente, mas fazia dentro da igreja. Ele usava igrejas, prédios de outros. E ninguém queria emprestar uma igreja para um doido que apareceu, que eles não conheciam. E ele ficou frustrado, porque ele largou tudo e não tinha o que fazer. Meu Deus. Aí ele pensou assim, É forte. a Bíblia diz que quem não trabalha não come, eu não posso ficar sem fazer nada vagabundeando. Então ele pensou, se eu ficar orando até ter o que fazer, eu acho que vou provar para Deus que eu não sou vagabundo, e ele pode mandar o meu sustento. Então, já que antes ele trabalhava 8 horas por dia,
e decidiu que ele ia orar 8 horas por dia. Olha aí. Mas ele vinha do meio pentecostal, daquele assim intenso, de trincar mamona mesmo. Então eles acreditavam que a oração ainda tinha que ser de joelhos. Então ele decidiu passar 8 horas por dia de joelhos orando. No primeiro Meu dia ele Deus. orou por tudo que sabia, podia e lembrava. Glória E descobriu a Deus. que não passou muito tempo. E não tinha mais assunto. Intercedeu pelos missionários na África, na Índia, amaldiçoou as baratas da sala, que disseram que arrumaram um porão para ele numa igreja, para ele poder ter esse tempo de oração. E ele descobriu que não tinha mais assunto. Por falta de assunto, como vinha do meio pentecostal, começou a falar em línguas. Olha aí. E porque não tinha assunto, ele improvisava, ficava orando em línguas aquele tempo todo. Ele Você diz vai que quando entender o mistério soava aí. uma sirene, né, de uma fábrica perto que dava 15 minutos de intervalo para os peão, era o momento do dia que ele se dava o direito de levantar, esticar as pernas, ir no banheiro, mas ele assumiu aquele compromisso e se fez um prisioneiro daquela sala. As pessoas ficavam impressionadas. Você está orando 8 horas por dia. Meu Deus. Perguntava para ele, o que é que você está sentindo? Ele dizia, a boca seca, a garganta cansada, o maxilar doendo de tanto falar. Né? Mas ele disse, não havia sentimentos. Mas ele descobriu que quando a Bíblia diz que o que fala em línguas edifica-se a si mesmo, com ou sem sentimento, o processo está acontecendo. Você crê 3 assim? meses depois de se fazer um prisioneiro daquela Presta sala, atenção. ele conta que ele foi chamado pelo pessoal da igreja, que emprestou o porão para ele. Depois Era de uma igreja 3 meses. tradicional, não era a igreja Depois dele. de 3 meses Disseram, orando. olha, nós vamos receber um grande Olha preletor aí. da nossa Vamos ver denominação. o que Deus fez. Ele está de viagem para ir pregar num outro evento à noite, vai ter que fazer uma pausa aqui à tarde. Resolvemos fazer uma reunião com ele, mas o homem é tão conhecido, famoso, que a gente não quer a igreja vazia. Mas horário da tarde, horário comercial, a maior parte do povo está trabalhando. Nós estamos juntando o que podemos de gente para tentar encher aquele auditório. E hoje nós vamos cobrar o aluguel da sala que você usa. Você tem que subir para a reunião e ajudar a fazer presença lá. Ele pensou, acho que Deus não vai se importar de eu parar de orar um pouco para ouvir a palavra dele. E subiu. E diz que quando começou a reunião era tudo muito diferente do que ele conhecia, porque era muita formalidade. Servindo um cafezinho para todo mundo. Ele achou aquilo muito chique, tomou o cafezinho dele. Mas daqui a pouco, quando o homem foi finalmente anunciado e começou a falar, ele disse que era muito chato, porque o homem lia o sermão todo. Ele vinha do meio pentecostal, onde as pregações eram, né, muito intensas, e ele achou aquele negócio muito sem graça. Mas ele está ali, tentando ser educado, prestar atenção, mas de repente ele teve uma visão. E nessa visão ele via como fosse uma chapa de um raio-x. E ele via o desenho do osso de uma perna, um fêmur. Ele via a cabeça do fêmur, né, com muita clareza. E ele brinca que pensou que alguém botou alguma coisa no café. Porque assim, abriu o olho, fechava o olho, não importa. A visão, o raio-x estava lá diante dele. Ele sabia inexplicavelmente que aquela perna, ela não me lembro exatamente a medida, fazendo a tradução, mas de 6 a 8 centímetros menor do que a outra, que ele não via no raio-x. Ele sabia de uma artrite na cabeça do fêmur, só olhando aquilo, ele sabia aquilo tudo. Ele disse que ele não conseguia entender o que estava acontecendo, porque nunca tinha tido uma experiência dessa. Mas enquanto ele está ali no dilema, tentar entender, ele olha bem para a mulher que está do lado dele, segurando 2 muletas, e ele pergunta para ela, a senhora tem um problema de artrite na cabeça do fêmur? Ela disse, tenho. A senhora usa muleta porque uma perna é menor do que a outra. A diferença é essa, a mulher disse, Meu Deus. Ele disse que deduziu. Ele vira para ela e diz, posso orar por você? Olha aí. E a mulher diz, pode. Mas pode, de um crente tradicional, é quando você chegar em casa e for orar antes de dormir, lembra de mim. Posso orar por você, de um pentecostal? É aqui agora. Meu Deus. Quando ela disse pode, ele pulou na frente dela, agarrou as pernas dela e começou aquela oração barulhenta. Em nome de Jesus! Olha aí. E o cara que está falando no meio da prédica assusta com aquilo e manda o pastor auxiliar interromper a bagunça. Mas ele disse que o pastor auxiliar foi muito lento. Quando chegou lá, a perna da mulher já estava esticando Meu e crescendo. Deus. Glória a Deus. Essa mulher saiu correndo, pulando, dançando na igreja, todo mundo conhecia ela, aquele negócio foi surpreendente, assustou todo mundo, e ela está fazendo festa e todo mundo está olhando. O irmão David Roberts disse que ele mesmo assustado, impressionado com aquilo, sem entender, né, o que tinha acontecido, ele nunca tinha visto nada semelhante. E de repente essa irmã que está fazendo festa, ela para e diz, gente, me ocorreu algo. Se Deus fez por mim, vai fazer por vocês. Quem tiver precisando de cura, Ele vai orar por vocês. Meu Deus. O povo correu para frente, o pregador sentou, Oh, glória a Deus. e o irmão David assumiu o controle da reunião. E disse que a primeira pessoa que ele orou, era que ele pôs a mão na cabeça,
ele sentiu que a pessoa foi embora no meio da oração e ficou com uma vergonha. Falou, por que ela desistiu? Mas ele ficou lá, com a mão erguida no ar, mesmo que a cabeça tinha ido embora. Mas quando ele abriu o olho, tinha um corpo estendido no chão. Ele não entendeu o que era aquilo. Quando foi orar com o segundo, disse que sumiu a cabeça. Ele abriu o olho, o outro no chão. E as pessoas começaram a ser curadas. Aí daqui a pouco ele mesmo empolgou, falou para os jovens, quem quer ter o que eu tenho? E começaram a ser cheios do Espírito Santo. Foi um avivamento a reunião. Quando terminou o culto, ele está agarrado na grade da igreja, do lado de fora, do portão, chorando que nem criança. E perguntando, Deus, como o Senhor pode ter usado alguém como eu? Diz que o Espírito Santo lhe disse, Dave, você acidentalmente descobriu a fonte do meu poder. A minha palavra diz que o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Quando você se fez um prisioneiro daquela sala e começou a passar dia após dia, hora após hora, orando em outras línguas, você começou a ativar algo dentro de você. E ele gastava todos os seminários dele sobre vida no Espírito, tentando nos convencer da importância do falar em línguas. Eu comecei a orar cada vez mais, já tinha uma prática, né, de orar de 1 a 2 horas por dia em línguas. Quando ouvi o irmão Dave, aí aquilo me incendiou. Eu lembro que foi mais ou menos nessa fase de ter ouvido o irmão Dave já algumas vezes, ele vinha uma vez por semestre, que eu comecei a dizer, não, eu preciso fazer mais. Na época eu trabalhava num banco, do meio-dia às 6, 6h30 da tarde, no máximo, saía direto para a escola, as minhas manhãs eram livres, e eu protegi minhas manhãs. Toda manhã, das 7 às 11, eu não tinha as 8 horas, como ele, porque ainda trabalhava, mas falei, vou proteger 4 horas por dia. Das 7 às 11 eu me trancava no meu quarto para ficar orando. 90% pelo menos do tempo eu ficava orando em outras línguas. Os primeiros 6 meses eu não vi muita diferença. Mas de repente, não só as evidências dos benefícios dessa prática começaram a se manifestar em mim, como eu também comecei a perceber as curas, os milagres começando a acontecer. Então, você teve aí um testemunho forte a respeito da oração em línguas, da oração em mistério. Eu tenho certeza que muitas pessoas que assistiram esse testemunho, que estão assistindo aqui no nosso canal, não conheciam de maneira nenhuma esse testemunho, nunca tinham ouvido falar. E eu trouxe aqui para você esse testemunho e deixa eu ver aqui a passagem onde ele fala aqui o que ora em línguas. Versículo, peraí, só um minuto. Ó. O que ora em línguas edifica a si mesmo. Vamos procurar esse versículo aqui na Bíblia, só para a gente terminar de... 1 Coríntios 14. Vou abrir aqui a palavra de Deus. 1 Coríntios 14, e eu acho que o 4, né? É isso? O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então vocês viram aí o testemunho do Dave Robertson, o quanto que Deus usou a vida dele através da oração e através da oração em línguas. 8 horas por dia, trancado num porão de uma igreja, orando instintivamente e a maior parte desse tempo orando em línguas, sem saber muito qual seria o resultado, e de repente Deus começa a usar ele tremendamente, poderosamente. Olha, uma coisa eu quero trazer para você nesse vídeo. O Espírito Santo, ele não perdeu a sua capacidade de derramar sobre a nossa vida poder. Muitas vezes o que acontece é que a gente não está mais buscando com ênfase, com ímpeto, a unção no Espírito.
A gente faz orações vazias, as nossas orações são rápidas, são apressadas, a gente ora, mas o nosso desejo é terminar logo, a gente já tem meio que uma programação de oração, não é mesmo? A gente já sabe direitinho o que é que a gente começa a orar, por quem a gente vai interceder, o que é que a gente faz primeiro, se a gente primeiro agradece, se a gente primeiro intercede, se a gente primeiro pede perdão pelos pecados, pelas falhas, se a gente primeiro pede pelas bênçãos de Deus, né? Assim, cada um de nós tem uma programação de oração. Quando eu começar a orar, já é desse jeito aqui, depois eu pulo para isso, depois eu finalizo com aquilo. E a pessoa que ora 1 2 horas por dia, 8 horas, como o pastor, o irmão Dave, ela vai chegando num nível, numa profundidade tão grande de intimidade com o Espírito Santo, que depois ela não tem mais essa programação de oração, ela simplesmente entra no rio do Espírito e ela começa a se aprofundar, a mergulhar no Espírito. Então, esse testemunho é muito poderoso, eu creio que edificou muito a sua vida. É um convite, é um desafio para mim e para você também, para nós termos uma vida de oração. Obviamente que talvez não vamos conseguir ter 8 horas por dia, até porque, assim como eu, talvez você também trabalhe e seja muito ocupado. Mas meia hora, 1 hora por dia de oração, que seja 2 horas, pelo menos, já é um grande começo, E eu tenho certeza que se a gente mergulhar e se aprofundar numa vida de oração, muitos milagres vão acontecer na nossa vida e o melhor, Deus vai nos usar poderosamente para outras pessoas. Então, esse foi o vídeo de testemunho. Brevemente eu vou trazer mais vídeos de testemunhos aqui. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, deixa nos comentários aí o teu comentário. Deixa o teu like se você gostou desse vídeo. Se não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve. Não perca tempo, se inscreve no canal, ative as notificações aí, marque todas para receber todas as vezes que a gente colocar um vídeo novo no canal. Você vai receber uma notificação no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, para que você possa estar atualizado nos conteúdos do canal. Então que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.